de alguns partidos e vamos ao encontro deste comunicado. Vamos a isso, produção, e depois voltamos para analisar com A mais B os assuntos de Moçambique. Carreguei. O presidente da República, Daniel Francisco Chapo, iniciou a sua visita de trabalho à província de Tete, com apelos à unidade nacional, ao combate à desinformação e à preservação da paz e estabilidade social. Estamos aqui em Tete para ouvirmos as preocupações do povo, registarmos e trabalharmos para resolvermos as grandes preocupações do povo moçambicano. Esse é que é o nosso objetivo, ninguém vai nos distrair, vamos todos unidos, coesos como um povo, nos concentrarmos em manter a paz através do diálogo. Quando há problemas, temos que conversar entre irmãos, entre famílias, entre vizinhos, para encontrarmos soluções através do diálogo. A paz e a segurança são condições principais para desenvolvermos o nosso país. Não há nenhum país no mundo que desenvolve sem paz e segurança. O chefe de Estado reiterou que a sua governação assenta na proximidade com as populações, anunciou reuniões de trabalho em Mague e condenou os rumores que têm originado agressões e lixamentos no país, apelando à população para rejeitar a desinformação e concentrar-se na produção e no desenvolvimento. Não faz sentido alguém acordar de manhã, dizer que alguém me tocou e por causa de ter me tocado, os meus órgãos sexuais desapareceram ou atrofiaram-se. Do Rovuma ao Maputo, estamos à procura de uma pessoa só que tenha se atrofiado ou tenha desaparecido os seus órgãos sexuais. Não existe. Repito, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, estamos à procura de uma pessoa só, como prova de ter desaparecido os seus órgãos sexuais ou ter se atrofiado como resultado de alguém ter lhe cumprimentado ou alguém ter lhe tocado. Não existe. Na ocasião, defendeu ainda a compreensão face à subida dos preços dos combustíveis provocados pela guerra no Médio Oriente. O presidente da República, Daniel Francisco Chapo, iniciou a sua visita de trabalho à província de Tete, com apelos à unidade nacional, ao combate à desinformação e à preservação da paz e estabilidade social. Estamos aqui em Tete para ouvirmos as preocupações do povo, registarmos e trabalharmos para resolvermos as grandes preocupações do povo moçambicano. Esse é que é o nosso objetivo, ninguém vai nos distrair, vamos todos unidos, coesos como um povo, nos concentrarmos em manter a paz através do diálogo. Quando há problemas, temos que conversar entre irmãos, entre famílias, entre vizinhos, para encontrarmos soluções através do diálogo. A paz e a segurança são condições principais para desenvolvermos o nosso país. Não há nenhum país no mundo que desenvolve sem paz e segurança. O chefe de Estado reiterou que a sua governação assenta na proximidade com as populações, anunciou reuniões de trabalho em Mague e condenou os rumores que têm originado agressões e lixamentos no país, apelando à população para rejeitar a desinformação e concentrar-se na produção e no desenvolvimento. Não faz sentido alguém acordar de manhã, dizer que alguém me tocou e por causa de ter me tocado, os meus órgãos sexuais desapareceram ou atrofiaram-se. Do Rovuma ao Maputo, estamos à procura de uma pessoa só que tenha se atrofiado ou tenha desaparecido os seus órgãos sexuais. Não existe. Repito, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, estamos à procura de uma pessoa só, como prova de ter desaparecido os seus órgãos sexuais ou ter se atrofiado como resultado de alguém ter lhe cumprimentado ou alguém ter lhe tocado. Não existe. Na ocasião,
defendeu ainda a compreensão face à subida dos preços dos combustíveis provocados pela guerra no Médio Oriente. Na ocasião, defendeu também ali agora. Defendeu ali também o Presidente da República, um bocadinho de atenção, defendeu um bocadinho de atenção, calma aos moçambicanos para a subida de preço de combustível provocada pela guerra no Médio Oriente. O Presidente da República também avança aqui aos moçambicanos que este assunto que criou agitação no país, que estão à procura de uma única pessoa que o seu órgão genital ficou atrofiado, ficou encolhido, que apareça uma única pessoa. Daqui a nada vou pedir, vou abrir linhas. Você conhece alguém que ficou com o órgão dele atrofiado, encolhido, desapareceu? Pode ligar para o Diário do Povo. Eu disse aqui, na semana passada, que seria de bom tom que o governo fizesse esse trabalho, dizer, está aqui, este homem que... lembro que eu disse isso na semana? Seria de bom tom que o governo dissesse, está aqui, esse João, que apareceu a dizer que desapareceu, até agora ainda não apareceu, ou está aqui. O governo está até a responder, ele diz, nós estamos a procurar dessa pessoa. O governo, o Presidente da República, estamos a procurar dessa pessoa que o órgão desapareceu, não estamos a encontrar. Você que conhece alguém e quer ajudar o governo, liga ao Diário do Povo, daqui a pouco pode ligar, está aqui, sou eu, é meu marido, desapareceu já há uma semana. Alguém que diz, eu tenho, é meu primo, é meu marido, não ouvi dizer, até agora não tem nada, está aqui. Liga agora. Ah, mas sou eu mesmo, não tenho nada, desapareceu. Liga agora. Este governo, parece-nos que está atento àquilo que os senhores dizem. É importante dizer isto. Aquilo que acontece na atual situação, nas redes sociais, na imprensa, o nosso governo parece estar atento. A atual governação está aqui a correr, como se estivesse a correr atrás de prejuízo. Porém, alguns dos moçambicanos estão mesmo com modo atacar. Estamos aqui diante da situação dos combustíveis. O governo esperava-se que aumentasse o preço de combustível na semana finda. O governo fez a sua manobra, fez o seu trabalho. Mesmo assim, as pessoas disseram, não. Aqui, em algum momento, é uma ginástica, de modo em que quando forem a potapear o preço, os moçambicanos não reclamem. É como se tivesse todo um sistema de reter o combustível, criar um caos para você pedir, por favor, dê-nos a solução. Porém, com esse pensamento, é que surge este movimento, ou essas mensagens surgem com vista a criar uma espécie de manifestação. Face a essa situação, o governo reage, contra-ataca. Olha o que acontece. Quando há aqui esse novo preço de combustível, era antes mesmo de sentar com as associações. É importante fazermos aqui um roteiro. Acreditamos nós, ou é bem possível que se tenha estudado, que o governo tenha estudado, e a decisão do 93, cento e alguma coisa de diesel, não foi tomada no Conselho de Ministros como tal, eventualmente. Há relatores que obtiveram e foram passados esses dados aos ministros que discutiram e houve lá aquele informe. Dessa informação, agita-se o país. E surge aquela informação, não mentíamos, é verdade que aquilo tudo era exercício sempre se o combustível, é verdade, então esses podiam ter aumentado pouco. E na mesma noite viralizam imagens de caminhão cisterna
contendo combustível. Como quem diz, afinal tinham escondido. O governo vendo este todo amaranhão, esse todo cenário, o governo de imediato reúne-se com os transportadores. Senhores, não queremos aqui que vocês explodam com um preço de nada aqui. Não queremos. Senta com ela, já temos o comunicado, senta com elas e depois comunica aos moçambicanos. Quando o governo ouve que haverá uma paralisação hoje, o governo antecipa. Não esperou para ver. Dê-me comunicado. O governo informa aqui aos moçambicanos. Vamos ler. Passamos a ler. Tela cheia. Ministério de Transportes e Logística. Comunicado de imprensa. O governo da República de Moçambique, através do Ministério dos Transportes e Logísticas, informa que, na sequência do agravamento do preço dos combustíveis e do consequente impacto do setor de transporte público urbano de passageiros, foram concluídas as negociações com os operadores do setor visando a implementação de mecanismo de subsídio. A medida tem como objetivo assegurar a manutenção de tarifas atualmente praticadas pelo Serviço de Transporte Público Urbano de Passageiros, mitigando este modo o impacto social decorrente do aumento dos custos operacionais sobre as populações, sobretudo nos principais centros urbanos do país. A medida tem como objetivo assegurar a manutenção das tarifas atualmente praticadas nos serviços de transporte público urbano de passageiros, mitigando deste modo o impacto social decorrente do aumento dos custos operacionais sobre as populações, sobretudo nos principais centros urbanos do país. Nesse contexto, o Ministério dos Transportes e Logísticas e a Federação Moçambicana de Associações dos Transportes Rodoviários, no caso FEMATRO, irão anunciar amanhã, no caso hoje, às 11h30, numa conferência de imprensa conjunta, os mecanismos de subsídios acordados quando forem 11h30, esta Associação de Transportes Rodoviários, juntamente com o Ministério do Transporte, vão sentar e vão anunciar a todos os moçambicanos qual vai ser o mecanismo de subsídio aos transportes, de modo em que não haja alteração nas tarifas, os quais produzirão efeitos a partir da data de entrada em vigor de novos preços de combustível. O que vão anunciar hoje, esse dinheiro entra para suprir o gasto que tiveram ontem e o gasto que terão hoje em diante na aquisição do combustível. O governo reitera o seu apelo aos transportadores para observância da manutenção das tarifas atualmente em vigor, garantindo que a diferença resultante do agravamento do custo será devidamente compensada. Não importa, por mais que o combustível tivesse subido até 100 mil, ou 20 mil, ou 300 mil meticais, não importa. O governo diz que ia compensar. O governo diz que vai compensar. Aquela toda a diferença que houve de 10 meticais, 35, o governo diz que vai compensar. Entrou num consenso com esta entidade, vulgarmente conhecida por FEMATRO. Vulgarmente conhecida por FEMATRO. Será que os senhores chapéus não tinham essa informação? Que estão para paralisar atividades? Por que mesmo assim estão nessa insistência de paralisar atividades? Não dá tempo para aguardar até 11h30 para saber quais são os mecanismos, se vocês terão ou não esse subsídio? Vamos a esta convocatória, aliás, vamos a esse documento, ilustres, vamos a esse documento
Vos convido nesse momento a acompanhar esse documento que é apontada como a que está a convocar alguns moçambicanos a ir à rua. Porque nós agora estamos a limitar simplesmente numa análise de transporte e chapa. Mas há outras áreas que eventualmente podem ser afetadas. Mas vamos nos focar neste momento no chapa. Vamos a essa sequência dos comunicados de produção, desta reação do deputado, deste documento que em algum momento também exortava moçambicanos a revoltarem-se, razão pela qual também vimos a nossa equipe, vimos o Germo Chibo a mostrar-nos a real situação vivida na praça, aliás, na estátua de Eduardo Mondlane, na avenida Eduardo Mondlane. Demos aí a sequência dos screenshots de produção e, como segundo a sequência, a sequência, vamos a isso. Primeiro vimos... Ok. Temos o comunicado sem o fake. Esta foi a reação do Venâncio Mondlane. Paralisação, exato. Este comunicado que viralizou nas redes sociais, que vem da seguinte forma. Comunicado à população. Paralisação geral, sexta-feira, 8 de maio. Perante os acontecimentos recentes que têm afetado diretamente o dia a dia de todos os cidadãos, o Partido Aliança Nacional para um Moçambique Livre Autônomo vem por este meio informar e convocar a população para uma paralisação geral pacífica a realizar-se na sexta-feira, 8 de maio. Nos últimos tempos temos assistido uma situação preocupante no fornecimento de combustível que gerou incertezas, longas filas e um clima de desespero. Agora, perante a iminente subida dos preços, torna-se evidente que o impacto será sentido por todos, no transporte, nos alimentos, nos serviços e na forma geral. Não é dirigida contra o povo, mas sim apresenta como um ato de consequência coletiva, no qual se reforça a ideia de que a população merece respeito, transparência e consideração nas decisões que impactam diretamente na vida. Porta-voz, Denis Tivani, Carimbo. Mais informações, Abdul Narins, nome dele, é o assessor. Evaristo Maús também é da informação. Esse documento gerou, agitou, circulou nas redes sociais e em seguida, vamos agora, horas depois, vamos agora comunicar, vamos aí ao que o Mondlane publicou. Aqui vem a assinatura tudo. Vamos ao que o Mondlane publicou, a produção, exato. Não tardou, horas depois, na página disseram que daquela vez que o Presidente da República esteve fora, alguém pulou, não saudou o Presidente da República, disseram que não, inventou-se aquilo. Tanto é que inventou-se, não há isto, alguém inventou, manipulou-se imagens. Olhou-se para a oposição. Agora, temos uma situação em que faz esse documento em que é a oposição que é apontada como quem está a convocar uma manifestação. Estamos a ver a oposição a dizer que não.
Isso é mentira. Agora, quem inventou? Será que é a oposição? Se quando é alguma coisa que afeta negativamente a oposição, o partido está na oposição, a culpa é para o partido da oposição. Agora, quando é uma coisa que afeta negativamente, entre aspas, o partido da oposição, será que a culpa é do partido da oposição? Ou há um terceiro elemento aqui? Há alguma equipe que está a jogar, há uma mão externa que está a jogar aqui, faz e desfaz, e a culpa e os partidos políticos do nosso país no poder, assim como da oposição esta parlamentar, não só pode ser esse ou pode ser aquele, enquanto existe um terceiro elemento. Será que temos um terceiro elemento? Ou são dois? Ou são dois? Partido parlamentar, partido extra-parlamentar, partido da oposição ou partido da oposição? Será que são dois players simplesmente ou há um terceiro que está a agitar as águas, está a agitar o país, está a fazer e é bom na internet, é bom no designer, é bom e está aqui a criar alvoroço? Já virou moda. Mondlane diz não. Ok. Mas eu quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo disto. Vamos à publicação de um deputado. Avança aí, produção. Vamos acompanhar neste momento a publicação do deputado. Há um deputado que reagiu em torno disto e tenta trazer algumas bases, algumas provas da reação. Aí está, na imagem. Nota de repúdio. Ilustres, nós estamos numa nova época, estamos a ver nova era em que as redes sociais têm sido um escapatório para esgrimir, para expor, para interagir, para expurgar aquilo que vem à alma. Algumas figuras políticas, governamentais, usam várias redes sociais. Até o norte-americano, o presidente dos Estados Unidos, na sua rede social, deixa ficar a sua visão. E neste momento visitamos essa rede social e vimos e vamos partilhar convosco este sentimento deste deputado e vamos ir mais fundo. Nota de repúdio. A colagem de publicações que circulam nas redes sociais comunicando o comunicado oficial da Anamola, convocando uma paralisação geral para sexta-feira, 8 de maio, com mensagens inflamatórias do perfil Abdul Nariz, o Revolucionário, onde se lê subida de preço ou roubo. E está na hora de marchar, já não há nada. Já não há nada. Subida de preço ou roubo. Está na hora de marchar, já não há nada. Constitui uma forma inequívoca de incitação à agitação social e à violência, que não pode passar sem condenação pública, clara e enérgica. Passaram famílias destruídas, negócios incendiados, infraestruturas públicas demolidas e uma ferida aberta na coesão social do país. Este capítulo gerou, no caso, este capítulo negro não pode, não deve ser esquecido nem repetido.
É exatamente esse guião de Ana Mola, através dos seus porta-vozes nas redes sociais, é exatamente esse guião que Ana Mola, através dos seus porta-vozes nas redes sociais, repito essa parte, segundo este deputado, é exatamente esse guião que Ana Mola, através de seus porta-vozes nas redes sociais, vai na segunda página, parece querer reeditar. Parece que quer reviver o mesmo cenário através dos seus porta-vozes nas redes sociais. Afinal, Ana Mola tem porta-voz na rede social. Ai, ai, ai. Instrumentalizar a legitimidade, a legítima preocupação dos cidadãos com custo de vida para convocar paralisação e marchas sem enquadramento legal definido, com linguagem propositadamente emocional e provocatória. Não é ativismo cívico, é manipulação política com potencial destrutivo comprovado. É manipulação política com potencial destrutivo comprovado. Causa estranheza e indignação adicionais que esta convocatória seja feita por um indivíduo que, ao que se sabe, atravessa neste momento um período de luto pela morte da sua mãe. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Um indivíduo que se sabe que apelamos formalmente às autoridades competentes, em particular ao Ministério e ao Ministério Público, para que, quem queria dizer Ministério do Interior, monitorizem com urgência essas convocatórias e identifiquem os seus promotores e financiadores. 2. Atuem previamente nos termos da lei, impedindo que o país seja arrastado para um novo ciclo de violência. 3. Responsabilizem criminalmente todos aqueles que diretamente ou indiretamente incitem a perturbação da ordem pública, a destruição de bens e o derramamento de sangue. Vamos? Vamos, produção? 4. Comuniquem publicamente as medidas tomadas de forma a tranquilizar a população e dissuadir os agentes da agitação. A liberdade de manifestação é um direito constitucional, mas nenhum direito é absoluto quando o seu exercício representa ameaça real à vida, à segurança e à estabilidade de uma nação. Há uma linha entre protestar e provocar. Há uma linha entre protestar e provocar. Entre reivindicar e destruir. Reivindicar e destruir. Esta linha não pode ser cruzada. Não pode ser cruzada. Moçambique não está à venda. Não está à venda. A paz
sai quando? Segundo o deputado, os seus porta-vozes, entre aspas, quando fala de porta-voz de redes sociais, será que está a falar desses dois? Será que está a dizer que esses dois são porta-vozes das redes sociais do Ana Mola que convocam manifestações? Ou também estamos diante de perfis em que não construam a verdade, são falsos, são martelanços, são falsificados para denegrir a imagem desses dois cidadãos? Ou esta publicação é equivocada a ser verdade? Esta publicação é uma publicação simples de um qualquer moçambicano que usou sua rede para expressar a sua visão? São perguntas que levantamos neste momento e os senhores são convidados a tentar responder com A mais B. Numa situação em que o Ana Mola convoca uma manifestação, era justo, sim ou não, o deputado em causa rotular o líder máximo do partido como responsável? A justificação na página oficial do líder do partido aceita-se, é bem recebida. O que significa? São perguntas que levantamos e os senhores estão em casa. Será que o partido em causa a priori convocou, pensou, repensou, e o senhor líder disse não, chega, não é para fazer isto? Ou será que o partido em causa em nenhum momento inventou isto, em nenhum momento convocou manifestação nenhuma, ou convocou a paralisação de atividades? Não se passa de uma pergunta que coloco. Vamos ao comunicado do Ministério. Vamos ao comunicado do Ministério. Com esse comunicado do Ministério, que reflexões podemos tirar? Há quem diz que o governo abandona o povo, o governo faz e desfaz. Com esse comunicado do Ministério, abre-se espaço para dizer que o governo abandonou, só estipulou preços que o povo se vire. Este comunicado muda, atenua, resolve ou não a atual situação? Massango, isso só vai para os chapeiros. E os caminhonistas que levam os produtos da África do Sul para o mercado grossista? Os caminhonistas que levam produtos para todo o país? E esses? Como serão contemplados? Como serão abrangidos? Será que é necessário também do governo estender para eles esse subsídio? Massango, isso de subsidiar, nem todos nós fazemos parte da FEMATO. Nem todos nós fazemos parte
da FEMATRO. Quem são os chapeiros que não terão acesso a esse dinheiro? Essa é a grandíssima pergunta. E quando forem 11h30, logo terminar o Diário do Povo, 30 minutos depois, teremos uma conferência de imprensa. E como vocês sabem, a tua TV tem tido aqui diretos, tem tido aqui nosso plantão informativo. Vamos fazer esse plantão e vamos atualizar. O que e quem são os que terão dinheiro? Os chapeiros. Porque este assunto de subsidiar três chapeiros não é de hoje. O último agravamento que tivemos, o governo subsidiou chapeiros. Mas mesmo assim, alguns ficaram por detrás. Quem são esses que não receberam subsídio? E por quê? Vamos beber, vamos receber informações detalhadas nessa conferência conjunta que a FEMATRO fará hoje e o Ministério dos Transportes. A pergunta é, se a conferência ainda não foi feita e já há relatos de algumas paralisações de atividades em alguns pontos, quem são esses chapeiros que estão a paralisar atividades e por quê? Será que são esses que da última vez não foram contemplados, não tiveram subsídios? E sabem de antemão que dessa vez também não terão subsídios? Temos ou não chapéus a acompanhar o Diário do Povo? Massango é que alguns chapeiros não são licenciados. São aqueles chapeiros que todos os dias pagam a polícia municipal por não ter licença, só usam aquela rota, não tem nada, não está devidamente credenciado. Então, esse senhor não tem direito a ter dinheiro. É importante dizer alguma coisa. Há um problema no país que quando não afeta um grande número de pessoas, não afeta um certo setor no seu todo, acaba se ignorando como se não fosse nada. É uma realidade que em Moçambique há chapeiros que só colocaram aquela faixa, aquela rota, Museu Machazine, Nkobe, Xixi, Godiosa, etc, 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 etc. Mas não está devidamente credenciado para fazer aquela rota. Razão pela qual, mesmo tendo carta pública, serviço público, mesmo tendo manifesto, mesmo tendo pago tudo, exceto aqui, esta comunidade que trago, deve dar aquela nhonga, aquele suborno ao polícia municipal. 100, 150, 200. Já sabe, basta ser mandado parar, já mete aquele dinheiro. Está ali. Porque sabe que lhe falta esta parte. Mas há um outro mal aqui. Alguns chapeiros, que são um número considerável, não pagam a licença, não têm a licença daquela rota, porque algumas rotas dizem que aqui não damos licença. Vai ao município, vai ao governo e diz que, senhor, nós aqui não queremos chapa, já não temos mais nada agora. Logo, o único caminho que tem é ser pirata. Ser pirata, e sendo pirata, abre espaço para subornar a polícia municipal todos os dias. Esse é o mal. Agora, como eu vou ter dinheiro nessa época? Como é que me vão subsidiar nessa época se nos bancos de dados não vê lá meu nome, não vê lá minha matrícula que esse carro está credenciado para usar essa rota? Não esquecemos que não está credenciado para usar essa rota, para fazer esse trabalho, porque quando foi para lá, só que não se estava a licenciar carros. Esse é um também dos pontos. Alguns até que pode até licenciar, até que pode até abrir esse espaço para poder se credenciar, poder ser legais. Mas há alguns que preferem sempre usar a porta de cavalo, não serem legais. É nesse momento em que ficam por detrás.
Porque no banco de dados não existe esse carro, não existe essa viatura. Logo, não estará contemplado esse subsídio do governo. Será que são esses que vão para as atividades? Será que são esses que vão reivindicar? Eu dizia e digo mais uma vez. Estou a trazer algumas coisas legais, mas há um outro cenário que eu dizia. Que só é problema para alguns. Aos olhos de quem licencia, vou falar no sentido macro da coisa, aos olhos do Estado moçambicano, não existe esse chapéu, não existe esse carro. Aquele dinheiro que devia pagar para ser licenciado não entra no cofre do Estado, passivo. Porém, aquele cidadão exerce aquela função, trabalha ali na via, passivo. Gasta 100 pagar a Polícia Municipal. Até aí, tudo bem. Deixa de lado. Até aí tudo bem. Mas há um outro cenário. Entendam bem. Paga a Polícia Municipal porque lhe falta licença, não tem licença, paga a Polícia Municipal. Dinheiro que ia entrar no cofre do Estado, não pagou, aí paga a Polícia Municipal. Mas há um outro barrigudo que come dinheiro do chapéu. Até então, eu falava de dinheiro que esse homem devia pagar para entrar no cofre do Estado. E não paga, não está entrando no cofre do Estado. Logo, nesse tipo de atividade, o Estado não vai dar dinheiro, senão não vai subsidiar. Não há espaço para subsidiar. A não ser que hoje anunciem que vão subsidiar. Deixem isso de lado. Há um outro barrigudo que come dinheiro desse senhor. Como assim, Massango? Há um outro barrigudo que não faz parte do Estado moçambicano, que come dinheiro desse chapéu. Há um outro barrigudo que come dinheiro desse chapéu. Não é polícia, não é o Estado, não é o município. Há uma outra entidade que come dinheiro de todos os chapeiros. Aí é obrigatório e não escapa. Aí não escapa. Pode escapar do município, pode escapar do Estado, mas não escapa desse privado, entre aspas, desse barrigudo. Qual é esse barrigudo, Mação? Associações. O chapéu é obrigado a pagar joia. Joia. Minhas senhoras, meus senhores, os chapeiros são obrigados a pagar joia. O chapéu é obrigado a fazer parte de uma associação que não faz nada por ele. Não defende, não bonifica em nada, simplesmente deve pagar joia. O que é joia? É dar dinheiro só. É o que posso resumir. O que é joia, Massango? É dar dinheiro a alguém, a um Massango, a um Citoi, a um Macuacua, que sentaram e disseram aqui, nessa rota, todos que vierem meter carros deles devem nos pagar. É isso, joia. Nós fomos os primeiros a desbravar essa terra, a meter nossos carros. Não preparamos a terra, não limpamos, não varremos, não cimentamos, não fizemos nada. Só porque fui o primeiro a entrar com o meu carro, ou só porque fui o primeiro a sentar ali a ter essa ideia. Digo, aqui nessa roda, qualquer chapa que vier deve pagar joia. O que é isso? O que é isso? Você vê Massango, quer meter carro dele, senhor. É você que é? Tiago Massango. Está bem. Dinheiro. Dinheiro do que? Quem são vocês? Aqui nós temos a associação. Senhor, eu não quero fazer parte da associação. Senhor, vai para outra rota. Aqui você deve fazer parte dessa associação, deve pagar joia. Joia! Pague. Senhor, não há negociação, paga aqui. Nós não somos polícias. Não temos lei. Somos coercivos. Não temos brincadeiras nós. Não quer. 3.000, 4.000, 5.000, 8.000. Não há nenhuma lei que estabelece quanto é essa joia. Eles estipulam de acordo com o entendimento deles. Pague esse dinheiro como joia. Para você meter seu carro naquela rota, paga joia. Joia.
E o mais caricato é que não para por aí. Mas essa mansão, além de joia, mais alguma coisa? Sim, mais alguma coisa. Há mais alguma coisa. Pagou joia, que é para poder usar aquela terra que é terra do Estado. Pagou joia, que é para usar essa terra onde você nasceu. Pagou joia, que é para você poder pagar essa areia. Agora, paguei joia, tudo bem. Já estou legal. Vão, faz a primeira volta, vão a segunda. Para aí. Qual é o problema agora? Senhor, deve passar a pagar aqui uma contribuição diariamente. Deve pagar. Afinal, joia que eu paguei era para quê? Joia era uma espécie de matrícula. Agora você deve pagar mensalidade. Joia era matrícula para você usar essa terra onde você nasceu. Agora deve pagar mensalidades diariamente. Esse é o dia a dia dos chapeiros. Eu pergunto, quem é o chapeiro? Qual é o chapeiro que vai para a atividade ou para a sua atividade? Se calhar a resposta aqui na minha explanação. Passar a pagar nem mensalidade. Você paga diariamente. 10 meticais. 10 meticais. Deixe-me ler alguns comentários no Facebook. Esse é o drama. Agora, quem é que daqui a nada vou a Scalene para trazer essa falta de chapas? Daqui a nada vou a Scalene para trazer este drama vivido pelos automobilistas. Vou daqui a nada para ouvir e ver os meus colegas estão posicionados para nos atualizar. Ok. Deixe-me abrir as linhas. Deixe-me abrir linhas e ouvir os meus telespectadores que estão ligados ao Diário do Povo. Ansiosíssimo para ouvir aqui em direto os chapeiros. Ansiosíssimo para ter aqui a intervenção dos meus colegas na rua. Quero falar com esses que estão em greve, os nossos chapeiros. Quero ouvir deles o porquê não tiveram acesso a esse comunicado. Por que estão a desconfiar que o governo não vai dar? Ou são aqueles que nunca tiveram e sabem que não terão? E por que não tem? Porque se calhar